em outro rolê e eu mandei isso, mas não tô brava, não. Eu sei, eu sei. Então, acho que agora tá ao vivo, né? Tá me vendo aí? Deixa eu ver se eu te vejo. Por isso você consegue me ver. Boa tarde para todos e para todas. Né, vocês estão me vendo? É um prazer. Está me vendo? Todos me falando? Fala aí pra você, viu? O que foi? Fala para você. Ah, obrigado. Vou fazer a mesma coisa com o Sebastião. Então, olha só, gente, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui ao vivo com vocês. Né, é uma maravilha muito grande a gente estar aqui conversando com pessoas do Brasil todo e pessoas da América Latina, né, nossos irmãos colombianos, argentinos, equatorianos, peruanos, chilenos, porque esse problema da petróleo dependência e o problema da locomotiva destruidora de territórios que o petróleo promove, ele ocorre em todo o território latino-americano. Então, em todos os países, a gente tem um trabalho junto com os irmãos lá da Argentina, de Colômbia, mais de próximo, e a gente encontra os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, né, a mesma violência, a mesma forma de lidar, né, necropedagógica, necropolítica. Né, então, eu queria dar uma salva para todos esses irmãos que lutam diariamente por uma outra forma de viver, uma outra maneira de estar no mundo. Queria agradecer também, especialmente, ao pessoal, né, do projeto, né, Nenhum Poço a Mais, que faz um trabalho maravilhoso, né, de estar divulgando, de estar discutindo, problematizando essa temática, a equipe da FASE e outras instituições que também colaboram com isso, os movimentos sociais. Né, eu faço parte, atualmente, né, do grupo de pesquisa, estudos, educação ambiental desde o Sur, da Unirio, e, além disso, faço parte do Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica das cercanias da Baía de Guanabara e do movimento Bahia Viva. Né? Como militante desses movimentos, a gente vai estar falando um pouco dessa questão, né, do petróleo e toda a problemática do transporte marítimo que envolve esse tema. Por quê? Né, a gente teve recentemente, né, trabalho belíssimo do Alexandre Anderson, que é um pescador, né, que atua na Almar, é membro, diretor, e ele criou um trabalho muito interessante chamado Patrulha Ambiental. E com esse trabalho, ele faz um monitoramento, né, da Baía de Guanabara, filma, então depois a gente vai compartilhar com vocês aí alguns links para vocês poderem ver em detalhes, né, desse trabalho que ele faz, mas eu queria falar, em particular, da questão do loteamento da Baía de Guanabara. Ele, junto com outros pescadores e outros membros de movimentos sociais e de universidades, na Praia do Mauá, criaram um mapa fantástico que fala sobre o loteamento pelas empresas petrolíferas do território, do espelho d'água da Baía de Guanabara. E ali ele mostrou como essas empresas lotearam através de dutos, através de estruturas que foram instaladas na Baía de Guanabara. E eu queria trazer uma outra reflexão, para além disso, que é a questão do tráfico marítimo de barcos, que também leva a uma exclusão, leva a quase morte, em alguns casos morte, dos pescadores. Por quê? Porque os navios petroleiros que vêm, que entram na Baía de Guanabara, depois eu vou mostrar o mapa, vocês vão ver aqui, né, de um outro trabalho que a gente fez, esses navios, então, quando eles entram pelo canal central e vão até os terminais, ou o porto, ou terminais das empresas petroleiras, eles, então, acabam excluindo os pescadores. Quando o pescador passa próximo dos navios, existe segurança armada nos navios, e essa segurança armada, ela literalmente atira nos barcos dos pescadores. Isso não sou eu que estou falando, vocês vão ver depois, vou colocar os links aí, vários vídeos
pelos próprios pescadores, mostrando esse fato. Um companheiro nosso, lá do grupo Cineclube Mate Congu, que produzem vários vídeos, o Rodrigo, ele também foi com um pescador e fez um filme, um curta sobre isso, né, mostrando essa dificuldade. Então, é um fato corriqueiro, só que muitas vezes é invisibilizado, né, a tal ponto que, recentemente, entramos, junto com o procurador, Ministério Público, de uma ação pelo Bahia Viva, para chamar a atenção para a miséria dos pescadores de Caxias, né, o juiz, ele questionou, existe pescadores artesanais nessa região? E aí a gente teve que mostrar que existe, tiramos foto, fomos até onde fica o terminal deles, né? Então, vejam que existe uma invisibilização muito grande desse processo. Para entender melhor como é que funciona isso, eu preparei aqui, eu trouxe um mapa, acho que todo mundo vê, está um pouco claro, mas eu acho que dá para todo mundo ver, nesse mapa aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, o mapa é muito interessante, porque ele mostra aqui o território da Baía de Guanabara, nesse meio aqui, e nesse território da Baía de Guanabara, o que acontece? A gente vai ter, né, uma região aqui, essa região para cá é a entrada na Baía de Guanabara. Então, quem não conhece o Rio de Janeiro, nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Eu, atualmente, moro aqui na Ilha do Governador, que é onde fica o aeroporto. Nós temos aqui a entrada, né, dos barcos pela Baía de Guanabara. Nesse processo de entrada para os barcos, existe hoje um site chamado Traffic, que ele mostra quantos barcos estão em vários lugares do mundo. Então, por exemplo, ao entrar hoje no site do Traffic Maritime, ele vai mostrar, então, que aqui na Baía de Guanabara tem mais de 100 barcos que estão, né, aqui loteando a Baía de Guanabara. E isso são barcos que vieram para o porto para descarga ou barcos petroleiros. No site não dá para identificar muito bem, tem que aprofundar mais, ter acesso a outras informações, mas a gente pode ter uma noção de como é esse processo. Então, se diariamente a gente tem mais de 100 barcos nesse tráfego aqui principal, loteando essa região aqui, pena que o computador ele não permite que eu compartilhe, né, a tela, senão eu mostrava a vocês o PowerPoint que eu fiz, preparei com essas imagens, mas esse mapa aqui, que a gente fez um jogo para justamente levar essa discussão para a sala de aula, levar essa discussão para outros espaços não formais, para justamente problematizar essa questão, né, de que a gente está lentamente sufocando o processo pesqueiro, sufocando a pesca artesanal, e aí, né, dezenas, centenas de famílias de pescadores estão cada vez numa situação mais deplorável. E a situação fica um pouco mais complicada quando, se você tem aqui um loteamento pelos barcos, então nessa região aqui, ó, é onde encontra a maioria dos barcos. A gente vai ter um outro problema. Qual é esse outro problema? Que existem barcos que encalharam, né, estão presos, e essas carcaças, esses verdadeiros navios fantasmas, eles também atrapalham a pesca, o que aparentemente poderia ser uma coisa que geraria uma pesca submarina, alguma coisa assim. Não, ele atrapalha, porque acaba que os pescadores, né, ficam numa dificuldade maior ainda de trafegar nessa Baía de Guanabara loteada pela indústria do petróleo, loteada pelas empresas de logística, né, pelas empresas de portuárias, pelas empresas de reparos de barcos, de navios. E aí, então, a gente não tem a Baía de Guanabara sendo pensada para outra coisa além desse modelo petróleo dependente, de peças, de coisas para se fazer isso. E, né, a situação, principalmente dos pescadores, fica mais complicada quando a gente vem aqui para o fundo da Baía de Guanabara, né? A gente tem aqui o fundo da Baía de Guanabara, e o fundo da Baía de Guanabara, ela tem um outro
detalhe importante, ela é uma área de proteção. E aí, por causa, né, da legislação, os pescadores não podem também pescar nessa área. Então, se tem uma área de exclusão aqui, por causa da área ambiental, que tem a sua importância, porque é berço da vida, de animais, de peixes, tem os golfinhos, então é importante eles estarem ali, é importante eles serem preservados, mas tem que ter um diálogo melhor com esses pescadores. Tem uma estrutura melhor de sinalização, de educação, para que se entenda qual é o ponto limite para essa pesca, né? Uma divulgação, um trabalho de integração. Então, veja que os pescadores enfrentam o loteamento da indústria do petróleo nessa região, e aí se eles tentam fugir um pouco desse loteamento, desses barcos, né? E esse loteamento também não é feito só por essa indústria, tem também a Marinha, que, claro, como a gente entende, uma questão de perigo por causa dos paióis, por causa do sistema de combustível, também faz uma zona de exclusão. Só que esses processos, todos eles não têm nenhum plano de contingência. Então, imagina que um navio desse, como aconteceu agora há pouco tempo, o Bahia Viva já vem denunciando isso, o navio da Marinha, o rebocador, afundou, próximo aqui da Ilha do Governador, e a Marinha jura de pé junto que não vazou nada. Mas a gente vê que tem um óleo que surgiu, apareceu. E isso não é mágica, né? Olha a relação, né, direta. O navio afundou, apareceu o óleo, não tinha outros barcos ali, os pescadores, né, não usam uma quantidade tão grande assim, né? Então, nenhum outro pescador aconteceu nada, nenhum naufrágio, nenhum problema com os seus barcos. Então, a probabilidade de ser o barco da Marinha é bem grande, né? E aí, então, vocês vejam que a gente tem a indústria do petróleo, a Marinha do Brasil aqui, né, nesse território, e aí a gente vai tendo um território cada vez maior de exclusão do trabalho da pesca artesanal. E aí as famílias sofrem, passam fome, passam dificuldade, crianças ficam doentes, porque não se pensa o território da Baía de Guanabara, o território da água, o território do espelho d'água, de uma forma onde todos possam ser beneficiados, todos possam ter um espaço. E esse espaço ser um espaço para os pescadores, principalmente, que sofrem mais. Porque não adianta dizer que, mas eles podem trabalhar outras coisas. Não, isso não é verdade. A gente sabe que os empregos, as ofertas de empregos que essa indústria, né, cria, elas são para pessoas com qualificação muito grande, ou pessoas que já são conhecidas de outros, já têm experiência na área, e aí não, né, isso é uma falácia dizer que gerará muitos empregos. Além disso, além de atrapalhar a pesca artesanal, esse tipo de procedimento, esse tipo de falta de planejamento, ele ainda faz o seguinte, ele ainda cria uma situação mais desagradável, que é a situação de também atrapalhar o turismo, né? Porque você poderia ter o turismo educacional, né, o ecoturismo, o turismo da pesca, e hoje, né, esse potencial que é muito grande é realizado, né, de forma muito pequena, em torno de 1%, 2%. Por quê? Porque as pessoas têm medo, né? Toda hora aparece uma poluição, é um óleo, é um combustível, é um lixo, e aí tudo isso afasta esse turismo, que no mundo inteiro gera muito mais receita gera muito mais emprego do que o setor do petróleo. Porque você teria, além do ecoturismo náutico, você poderia alimentar também esportes náuticos, como canoagem, stand-up. Olha quantas coisas poderiam ser incentivadas. Porém, com o loteamento nessa região aqui da Bahia, quem tem coragem
de pegar um caiaque e sair andando, sair nadando, sair remando pela Bahia? Ninguém, porque pode tomar um tiro, pode sofrer uma pressão. Então, a gente tem esse território aqui, então a gente tem que rediscutir isso. A gente tem que falar mais sobre isso. A gente tem que buscar ter alternativas a esse loteamento indiscriminado, esse loteamento que não dialoga, esse loteamento que só exclui as pessoas, né? Que mata, né? Os nossos companheiros da Almar, do Alexandre Antos, 4 pescadores foram mortos porque ousaram enfrentar essa indústria petrolífera. Então, esse processo é um processo necropolítico, de se está me atrapalhando, simplesmente eu excluo, eu mato. E aí, então, isso também manda um recado para outros segmentos, né? Quando se conversa com o segmento de turismo, eles dizem, que pena, né? Tudo poluído. Que pena, né? Que não tem aonde barcos trafegarem. Por exemplo, poderia pegar o exemplo de Búzios, que tem como se fosse lanchas táxi, que a pessoa poderia passear pela Baía de Guanabara. Imagina, né, a receita que geraria isso, tanto para essas empresas, né, tanto pessoas de escritório, porque marcando, agendando, os próprios barqueiros, olha, a geração de empregos aí criada, turismos, e aí você tem, as pessoas vão lanchar, vão almoçar em restaurantes, aí você tem hotéis, né, que aqui nessa região, na Ilha do Governador, né, tem uma capacidade muito maior, que poderiam estar sendo supridas. Então, tem toda uma lógica aqui de um ecoturismo que poderia, né, atender essa demanda e não atende. Então, quer dizer, a gente, quando pensar nesse loteamento, é importantíssimo a gente fazer uma discussão sobre isso. É importantíssimo, e não é só para a Baía de Guanabara. Isso também serve para a Baía de Sepetiba, Baía de Todos os Santos, Baía lá no Tubarão, em todos os lugares do Brasil, e vou além disso, da América Latina, com seus portos. Deveria se pensar melhor sobre essa gestão, né? Porque hoje a gente tem o Comitê da Bacia Hidrográfica, que tenta discutir essa temática, né? Os membros do comitê, eu já fui parte do comitê, né? O Comitê da Baía de Guanabara, eles são muito importantes, tem uma discussão muito importante, mas a discussão parece que não avança, ela está sempre, temos esse problema, e aí só se para nesse alerta para o problema, não se consegue realmente agendar reuniões com a Marinha, agendar reuniões com a Petrobras, agendar reuniões com os chaleiros, com rebocadores, com todos os setores que atuam na Baía de Guanabara de verdade. E aí essa falta desse tipo de diálogo traz o quê? A violência, a morte. E agora agora não, né? Mas já há alguns anos, a gente também tem o uso do espelho d'água para transporte de armas, transporte de drogas. Recentemente, né, os milicianos também estão tomando conta dessa região, ameaçam os pescadores, né? Então, quer dizer, essa região aqui, ela tem o controle político desses indivíduos, dessas pessoas. E aí, então, é importantíssimo a gente discutir isso, é importantíssimo a gente repensar esse território. E não é achismo meu, né? Eu estou analisando isso em cima de imagens de satélite, fotografias aéreas, que mostram tanto os barcos que estão presos ali, ou que naufragaram, ou que afundaram, como esses barcos que vêm e vão usando essa entrada central aqui da Baía de Guanabara. Né? Vocês estão vendo aqui, ó, né? Essa entrada central aqui, esse canal central, como forma de fluxo, né? Onde não pode nem passar perto dos pescadores. E aí, eu queria trazer uma reflexão que eu acho que é muito interessante, que eu, junto com meus companheiros no Bahia Viva, temos feito, né, com o Sérgio Ricardo, né, e outros, que a gente poderia usar aqui uma ferramenta internacional, né, que foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT,
que é o documento número 169. Esse documento, ele cria a figura do protocolo de consulta prévia para os povos tradicionais. Aqui no Brasil, o foco tem sido maior com os povos indígenas, mas esse protocolo, esse documento, ele pode ser utilizado por todo mundo, inclusive pelos pescadores artesanais, que agora, uma questão legal, piorou mais ainda a sua situação, porque você entra no site da Secretaria Nacional da Pesca e eles viraram uma pesca, né, profissional, artesanal, né, uma coisa que cria uma confusão jurídica. E aí eles têm que tirar uma nova licença, eles têm que ter um relatório, está lá no site, se vocês entrarem no site, você vai ver que tem um protocolo mais complexo, mais difícil, né, para que essas pessoas, que muitas vezes são, né, pessoas analfabetas, pessoas humildes, mal têm um celular com acesso à internet, e como é que elas vão estar fazendo isso? Como é que elas vão estar atendendo essas demandas? E aí, a fiscalização, o governo estadual, o governo federal em cima deles, aí toma as redes. Por quê? Porque exige deles uma coisa, mas não dá os meios para que eles possam atender a legislação. Não orienta, não promove discussões, debates que façam com que as pessoas, os pescadores, entendam qual é a sua lógica, né, e aí permitam, então, que eles possam atender a essas solicitações. Então, recentemente, os pescadores de São Gonçalo tiveram todo o seu material de pesca apreendido. E aí, a gente está investigando quem foi que apreendeu isso, e aí cada hora empurram. Alguns dizem, não, foi o órgão estadual. Outros dizem, foi o IBAMA. Outros dizem, foi, né, outros grupos, a Polícia Ambiental. E aí os próprios pescadores não entenderam por que perderam as redes. Né? Segundo informações não oficiais, parece que eles estavam pescando na área da APA, da Baía de Guanabara, né, que é proibido. Entendemos isso. Mas parece que eles não sabiam claramente sobre isso. Então, veja como a falta de informação, a falta do debate causa esse problema. Né? E aí a gente precisa o quê? Criar espaços mais como esse, para haver troca, né? A gente debater mais esse tema. E aí essa norma, essa diretriz da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, ela é muito importante porque ela permite que pescadores criem um protocolo de consulta prévia. Recentemente, eu acompanhei, através das pesquisas, né, nossos companheiros da Colômbia, e eles conseguiram, através de protocolos de consulta, né, dizer não à mineração em seu território, lá em Bagué, na Colômbia, em Tolima, essa região da Colômbia. Provavelmente, a gente criando essas estruturas, protocolando essas estruturas no Ministério Público, na Procuradoria Federal, a gente pode conseguir uma ferramenta para discutir isso. Qual é o território da pesca? Qual é o espaço que é dedicado à pesca? Aonde realmente os pescadores podem pescar? Porque hoje, do jeito que a Baía de Guanabara está, não se pode pescar em lugar nenhum. Ou aonde se pode pescar, né, não dá para pescar, porque está assoreado. Né? Por exemplo, essa região aqui do fundo, que é próximo de Caxias, né, ali você dá para ir quase andando. Você atravessa daí do Governador até um trecho ali de Caxias, se duvidar, andando, porque está muito assoreado. Né? E então, quer dizer, olha o outro problema aí. E aí se discutiu recentemente a possibilidade até de se criar ali um canal, mas por ser tão assoreado, parece que a Petrobras voltou atrás. E agora se tem um projeto novo, né, que já que não dá para fazer pelo mar, eles estão pensando em criar uma ponte. Aí, de novo, será que essa ponte vai ter os instrumentos de estudo ambiental, de impacto ambiental necessário, o ERIMA? Porque hoje, né, o desmonte das políticas de proteção ambiental são muito fortes. Então, provavelmente, vai se construir uma nova ponte aqui, ligando ali do Governador a Duque de Caxias, ali na região da Reduc,
e não vai se preocupar nada com o que vai acontecer com o meio ambiente, o que vai acontecer com a Baía de Guanabara. Será que vai piorar a situação, né, do assoreamento? Será que vai aumentar a zona de exclusão da pesca? O que vai acontecer? A gente não sabe. A gente só escuta falar que eles querem fazer isso, e aí eles correm com esses documentos, fazendo uma licença muito simplória, com um estudo de corte-cola, né? Entra na internet, copia um negócio aqui, copia um negócio ali, prepara um relatório que não debate nada, não analisa nada em profundidade, às vezes nem traz esses fluxos de barcos, nem sinaliza que existe pescadores, para você ter ideia, alguns estudos que a gente teve acesso, não mencionam nos pescadores de Caxias, né? Então, para vocês verem como esses pescadores são invisibilizados. Então, a gente precisa de ter mais estudos, mais debates, mais questões, e buscar junto aos pescadores esse diálogo que a gente está tentando fazer, né, com eles. A gente estava fazendo um diálogo com, né, o Jucinei, com a liderança, pescador lá de Caxias, e agora, recentemente, a gente está conversando com pescadores lá de São Gonçalo. E a gente também tem um diálogo muito bom com o Alexandre Anderson, já falamos sobre isso com ele, vamos retomar essa questão com ele, para ver se ele tem interesse, da gente tentar buscar esse outro caminho também, que eu acho que nenhum caminho inviabiliza o outro. A ideia não é, o nosso caminho é melhor do que o fulano, não. A ideia é, quanto mais a gente puder fazer, quanto mais caminhos a gente puder seguir, melhor, né? Acho que mais chances a gente vai ter de êxito, de realmente os pescadores da Baía de Guanabara puderem ter o peixe de volta, poder pescar de volta, realmente ter essa atenção que a Bahia merece. Porque hoje, né, você veja que até a prometida despoluição da Baía de Guanabara era uma falácia, né? Se diz que vão construir, vão reformar estações, mas só fica, de novo, nas bravatas, nos palanques políticos, e isso, em prática, se avança muito pouco. Uma ou outra estação que foi dada uma ajeitada, uma pintura e tal, mas você continua com o problema mais crônico, porque você não tem saneamento básico, você não tem esgoto nos lugares, você não tem como coletar o esgoto e levar para uma estação para tratar. Então, esse é um outro problema, que é um problema grave, que também, né, pouco se fala, né? Se falou muito na questão no momento olímpico, e depois a coisa meio, né, se caiu na rotina. Então, a gente também tem que estar trazendo essa questão. E uma outra questão que demanda muita atenção nossa é, com esses protocolos, a gente determinar que lugares os pescadores querem e que lugares não podem ser prioritários para a indústria do petróleo, né? O protocolo permite isso, como aconteceu na Colômbia, em outros lugares, no Peru, Chile, que os povos reunidos decidiram que a gente não podia mais ter aquele empreendimento, no caso lá, foi um empreendimento de mineração, mineradoras, que já tem um histórico de destruição. Aqui a gente tem a indústria do petróleo, que também tem um histórico, né? Se você pegar o grande derramamento de 2000, que a gente não pode esquecer, 13 de janeiro, a gente deve todo ano, né, fazer um ato, fazer uma manifestação para lembrar. Até hoje, os pescadores aqui não foram indenizados. E aí você escuta, às vezes, de certas pessoas do governo, né, dizendo, não, mas apareceu muito pescador que não era pescador. Pelo amor de Deus, né? Essas pessoas aqui perderam suas formas de trabalho. As pessoas aqui estão com dificuldade, muitas tiveram que vender barcos, vender coisas, passam dificuldade no seu dia a dia. Então, a gente tem que estar sempre atento para poder elas terem o direito delas respeitado. Como, por exemplo, isso. Vamos também lembrar esse último lá em Magé, né, que se falou de roubo de caminhão, só que o derramamento foi dentro do mangue. Como é que o caminhão vai entrar ali? O Alexandre Anderson filmou, pois vejam lá, coloque lá no YouTube, Alexandre Anderson, vazamento no mangue. Vocês vão ver, ele foi até lá e filmou, pelo mar, filmou o local.
Então, quer dizer, essas histórias, essas mentiras que são contadas, a gente tem que estar sempre discutindo, a gente tem que estar sempre trazendo à tona, porque essa indústria que se diz que traz uma riqueza para quem? É isso que é importante perguntar. Para essas pessoas que moram aqui, não é. É só você ver o exemplo, né, do governador, que os dutos passam no meio da favela. Se explodir aquilo, vai ser pior do que o Cubatão, porque o duto que transporta material tóxico, inflamável, ele passa no meio da comunidade do Dendê. E ninguém fala nada. Recentemente entramos no Ministério Público também questionando isso. E, vamos analisar, e aí essa ideia fica. Entendeu? Só para vocês verem como essa é uma questão que envolve debates, e os debates não podem parar, porque são debates onde esses interesses internacionais de grandes empresas, elas não estão pensando o quanto elas vão gastar para poder evitar isso. Elas não querem saber, elas pegam a linha reta, qual é a menor distância, aonde eu vou gastar menos dinheiro. Eu em vez de ter 3 funcionários, eu posso ter 1. E aí você tem, no meio do governador, uma bomba relógio. Nunca aconteceu. Sim, lá em Cubatão também dizia que nunca ia acontecer, e aconteceu. Matou gente, queimou as casas, e aqui pode acontecer do mesmo jeito. Então, para a gente ver como essa indústria do petróleo, ela, que é muitas vezes muito valorizada, e agora a situação pode ficar mais perigosa ainda. Por quê? Porque com esse processo de privatização, a gente vai ter empresas estrangeiras que elas vão ter menor preocupação ainda, porque elas já são, né, reincidentes em crimes fora do Brasil. Né? A gente tem casos no México, casos no Chile, casos no Equador. Tem vários casos desse processo, né, e que essas indústrias, essas empresas, elas, então, elas não se preocupam com nada. Né? Tem até um filme muito interessante que mostra isso. O filme do acidente no Golfo do México mostra que os funcionários da plataforma estavam preocupados, entraram em contato dizendo o perigo que era, e os CEOs, os grandes gerentes, disseram, não, a gente tem prazos. E aí a segurança, né, foi zero. Assim como aconteceu em Mariana, assim como aconteceu em Bento. Né? A indústria do petróleo e a indústria da mineração, elas têm essa mesma lógica, né? Ganhar lucros ao máximo, explorando ao máximo a força dos trabalhadores, né? Com precarização do trabalho. Hoje, né, você teve uma diminuição de terceirizados tão grande nas empresas do setor do petróleo, que tem trabalhador que está extenuado, não está aguentando, né? Está pedindo licença médica. Por quê? Porque hoje ele trabalha como um robô. Né? E aí, então, isso aumenta mais ainda a chance de ter acidentes. Acidentes no mar, né? Na hora do procedimento dos caminhões, dos tanques de transbordo para outros tanques, para colocar nos dutos. Todas essas técnicas aqui, quanto mais o funcionário estiver desvalorizado, desmotivado e o excesso de carga de trabalho, mais ele corre o risco de acontecer um acidente. Aí você tem os dutos que passam no meio do governador, aumenta o risco mais ainda. Os dutos que passam no meio da Baía de Guanabara para a Reduc, você tem um aumento maior ainda desses riscos. Então, a gente tem que entender que esse é um debate urgentíssimo, que devemos fazer várias vezes, buscar vários caminhos, discutir isso com esses representantes, né, das empresas, do setor, com os representantes do governo, com os militares, principalmente a Marinha, para justamente a gente pensar em que soluções podemos ter. Não podemos fingir que nada está acontecendo, fingir que não temos problema nenhum, como aconteceu agora com o rebocador, que afundou aqui na Ilha do Governador. Não podemos fingir. Nós de manhã cedo fomos lá e estava lá a mancha de óleo. Assim que o rebocador afundou, a mancha apareceu.
Entendeu? São coisas que a gente não pode fingir que não existiu, não pode fingir que não morreu. E essa mancha estava entrando no mangue do Jequiá, que é uma área de proteção ambiental. Então, a gente tem filmagens, né, dos meios de comunicação que mostram isso. Então, a gente tem que entender que isso é uma questão séria. Tem que entender que vidas de pessoas estão em risco, né? E aí, quando a gente trabalha com essa ideia dos protocolos, é uma ideia muito interessante, que eu acho que serviria para o Brasil todo. A gente criar protocolos de consultas prévias. No nosso caso, consultas quase pós, né? Porque, infelizmente, os loteamentos do setor estão grandes. Mas eu acho que ele serve como uma forma de estar reivindicando o território, de estar lutando como mais uma forma, né, de estar lutando pelo território, uma forma até internacional, porque é um documento internacional, né, esse documento. Então, a gente pode encaminhar para agências internacionais, como ONU, Unesco, Direitos Humanos. Então, eu acho que é mais um instrumento nessa luta importantíssima para a questão do petróleo. Então, a gente observa que, quando a gente fala, né, nessa questão, essa temática, a gente tem que estar aprofundando também esse olhar, né, o olhar, quais as soluções, né, o que nós temos. Né, quando a gente participava, né, no Fórum dos Atingidos, depois o Sebastião vai falar mais sobre isso, a gente produziu um livro, depois o Sebastião vai aprofundar mais, só queria mostrar, depois ele mostra de novo, tá? Que é esse livro aqui que fala sobre os 50 anos da Reduc. E aí tem vários artigos de vários pesquisadores, movimentos sociais, que vão debater esse tema. E no Movimento Bahia Viva, a gente criou essa outra, chama assim, de livrinho, apostila, que também traz caminhos para a questão da Baía de Guanabara, que é um diálogo que é importante. Então, é importante também a gente criar essa ideia de estar materializando no papel esses debates, né? Esse espaço aqui é importantíssimo, mas eu acho também, acho que é interessante, em algum momento, a gente também nos unir, nossas falas, e a gente criar um texto para divulgar num e-book, né, para que as pessoas possam reverberar essas ideias, possam levar essas reflexões para outros cantos, né? Como a gente fez esse documento aqui foi feito a partir de vários encontros, vários fóruns em diferentes regiões, para justamente ter um documento que tenha a voz de todos, as vozes de todos aqueles que participaram. Então, cada encontro a gente juntava essas informações e agregava nesse documento aqui. E aí, a partir disso, a gente ia potencializando essas vozes e aí permitia que, quando fosse através da Procuradoria ou do Ministério Público, a gente tivesse um documento, porque também é importante isso. A gente, nessa luta, junto com os pescadores, tem percebido que, para os procuradores, promotores, juízes, quanto mais papel, mais documento, mais pesquisa, mais coisa a gente tem, mais forte fica os nossos argumentos. E aí enfraquece esse outro lado, que é esse lado da necropolítica, que não está preocupada com nada e com ninguém. Quero agradecer muito esse momento, esse espaço aqui de debate, conversa. Quem quiser continuar falando comigo, eu sou o Marcelo Aranda Stort, o meu e-mail é marcelostort, stortti@gmail.com, e a gente pode estar continuando nossa conversa através do e-mail ou através aí, né, do Facebook, ou, se vocês quiserem, o Bahia Viva, ele tem também aqui um Facebook, tá? Bahia Viva, 1, 2, 3, vocês colocam lá no Face, entrem, aí eu peço a vocês que compartilhem, divulguem, que a gente está sempre divulgando, sempre apresentando denúncias, estudos, eu acho que vai ser muito interessante. E a gente também tem lá o Facebook, né, do Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas cercanias da Baía de Guanabara, chamado de FAP-BG, tá? Aí também tem o Face lá do FAP-BG, depois o Sebastião vai falar mais sobre isso. Eu só queria apresentar aqui o livro, que eu acho que é importante, e eu queria agradecer muito a todos pelo carinho, pelas mensagens. Peço desculpas se não pude responder as mensagens agora, é que o tempo nosso aqui estava meio corrido, por problemas iniciais,
Mas eu queria deixar um abraço para todos que estão me ouvindo, um abraço especial para os nossos companheiros pescadores, que todo dia de manhã, quando acordam nas suas lutas diárias, sentem a dificuldade, a tristeza e a dor. Nós estamos junto com eles, a gente na mesma luta, querendo, né, mudar esse cenário, querendo que essa Baía de Guanabara, né, seja menos petróleo dependente e tenha mais espaço para outras alternativas mais sustentáveis, mais socialmente justas, mais dignas, né, e nenhum poço a mais. Não queremos mais petróleo. Chega de petróleo, chega desse veneno negro que só traz dor, sofrimento e morte. Muito obrigado, uma boa tarde de domingo para todos. Muita paz. Muito bem, gostei.